Estamos aqui hoje no Nine Figures Cash, o podcast do Nine Figures Club. E hoje, prazer de receber essa fera aqui, Ciro Teles, da WV Investimento, membro do Nine Figures Club. Vai conversar um pouquinho com a gente. Cirão, fala aí, conta primeiro pra galera quem que é o Ciro. Claro. O Ciro é um cara de família humilde, daqui da região do ABC. Nasci em São Paulo, mas fui criado aqui no ABC. Estudei sempre em escola pública e comecei desde a universidade a me interessar muito pelo mercado financeiro, por investimento em ações, né? E por mais que eu não segui imediatamente nesse caminho de carreira, né? Eu trabalhei 4 multinacionais, quase 20 anos no mercado privado, atuei em marketing, vendas, mas o bichinho do mercado de investimentos estava ali, foi sempre o meu hobby, me acompanhando durante todo esse tempo. E durante muito tempo eu ajudava as pessoas a investir, a cuidar do seu patrimônio informalmente, como amigo. Até que em algum momento eu decidi que isso era o que eu queria e que eu ia sair do mercado CLT para atuar no mercado de investimentos, né? Legal. E aí me planejei, me certifiquei, né, com o certificado Ancor e comecei a atuar, né? E hoje sou sócio da WV Investimentos, uma empresa credenciada da XT Investimentos. Cara, legal. E aí você faz esse papel de assessor de investimento. Cara, mas eu vejo que muita gente ainda nem sabe o que é isso. Conta aí, o que é um assessor de investimento, por que ele é importante? Fala um pouquinho disso daí. Claro, o assessor de investimento tem um papel muito mais complexo e completo do que muita gente imagina, que é só pegar o capital que a pessoa tem e direcionar onde vai investir. Não é, né? A gente tenta trabalhar em todo um planejamento financeiro da vida da pessoa, dos nossos clientes, né? Desde o entendimento de como é que é a vida atual dela, a forma de receita, como é que são as despesas, os gastos, os objetivos, a estrutura familiar dessa pessoa. E, junto com os objetivos, desenhar e planejar todo um futuro, né? Toda a evolução do patrimônio dessa pessoa, que a gente vai apoiar nos cuidados e para que seja sustentável, pensando desde a parte tributária, pensando na parte sucessória, na proteção de renda, com seguros, e sim, né, com uma reserva de emergência e com os investimentos em si, no Brasil, pode ser fora, pode ser só aqui, mas com todo esse passo a passo para garantir uma liberdade financeira da pessoa, né? Muitas vezes a gente usava bastante o termo aposentadoria, para alguns vai ser aposentadoria. Hoje muitas pessoas não querem se aposentar, as pessoas querem continuar trabalhando, continuar ativa, pode reduzir um pouquinho o tempo de trabalho, mas nossa sociedade comporta isso. Então, Quando falar aposentadoria, o pessoal pensa muito quando tiver velho, né? E a liberdade financeira não, o pessoal já pensa, não, eu posso ser livre financeiramente e não necessariamente estando idoso, né? Exato, liberdade financeira é que momento eu posso, de repente, decidir viver da minha renda passiva, aquilo que eu acumulei, rendendo para me trazer o conforto que eu preciso para o resto da minha vida. Ou que momento eu posso decidir, eu não quero trabalhar esse ano, eu vou tirar um ano sabático e depois eu vou fazer um trabalho para uma ONG, eu vou fazer uma consultoria, eu vou voltar à minha atividade principal, mas ela ter esse poder de decisão sobre a vida dela. Legal. Cirão, e cara, quando a gente começa a analisar, já pensar em investimento, o pessoal lembra muito do gerente do banco, que está sempre ali indicando alguma coisa, um investimento para a gente. Fala um pouquinho, qual que é a diferença do que você faz para esse trabalho do banco aí com o gerente, por exemplo? Eu vejo que a principal diferença é a personalização, né? Primeiro porque, como um trabalho autônomo, ainda que tenha a estrutura da empresa, tem o escritório, tem uma XP por trás, a gente tem um leque de produtos muito grande, mas eu não tenho uma pressão da empresa, esse é o produto do mês, é isso aqui que você tem que fazer para ganhar, para cumprir sua meta.
As minhas metas, os meus objetivos são os objetivos dos meus clientes. É entender o melhor possível, porque muitas vezes até o cliente tem dificuldade de definir essas metas, esses objetivos que eles têm, e tentar colocar ele nesse caminho de forma a ter a conversa privada, a estar disponível, né? Eu tenho clientes que a gente começou o relacionamento numa reunião no final de semana. Eu tenho cliente em locais diferentes, em São Paulo, ABC, interior de São Paulo, Minas Gerais, Curitiba, Florianópolis, Você tem gente tem morando nos Estados inteiro. Unidos. Mundo A inteiro. gente não tem essa Legal. limitação e é isso, tem muito da personalização, de conhecer o cliente, conhecer a família dele, muitas vezes aniversário, o que ele gosta, porque a gente atende menos gente para atender de verdade a pessoa. Não é só um número numa planilha e conhecer o negócio, a empresa, do que a pessoa gosta. Então, Personalização, né? É a palavra. Hein? esse sentido, né? Legal. Serão, e assim, nas últimas semanas, o que acho que mais tem aparecido para todo mundo é algumas questões relacionadas ao Fundo Garantidor de Crédito, né? Devido a alguns acontecimentos aí. Sim. E explica pra gente o que é esse FGC, né? O Fundo Garantidor de Crédito. Vai ser bem legal Tá muito em alta agora. essa pergunta, Rodrigo, porque muita gente enxergou isso de uma forma ruim, mas eu gosto de enxergar o copo meio cheio, sabe? Como a gente não tinha muitos episódios recentes disso do Brasil, muitos dos novos investidores, quem está há 7, 8 anos no mercado, quase não teve casos desses. Então, não participaram, não tiveram isso, né? Como deu muita mídia aos casos recentes, muitas pessoas tiveram uma impressão ruim, mas mais pelo lado da instituição. Mas o FGC, ele é um fundo garantidor, que ele é um seguro pago pelos bancos. Claro, no final quem paga é o cliente, porque o banco reduz um pouquinho da taxa do que ele está repassando de CDB, LCI, LCA, que são instrumentos de renda fixa, né, que são distribuídos no Brasil por instituições bancárias exclusivamente, e que quando o investidor tem o seu recurso alocado nesses CDBs, LCIs ou LCAs, ele tem uma garantia de devolução desse valor até 250 mil. A priori, tem algumas condições para ele ter isso, pode se limitar a 4 instituições, até 1 milhão em 5 anos, mas a princípio, numa instituição, por exemplo, você tem o banco, o Rodrigo Bank, né, e você emite ali títulos de dívida para poder emprestar para as empresas. Eu, como investidor, compro o CDB do Rodrigo Bank. Pô, infelizmente você não foi um bom gestor e o Rodrigo Bank foi liquidado pelo Banco Central, faliu. Pô, eu tenho a segurança de poder, eu tenho até, por exemplo, eu investi 150 mil com você e durante 4 anos isso rendeu, virou 230 mil. O do Rodrigo Bank ajudou também a pagar uma parcela desse seguro, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é privado, que não é do governo, ainda que tem regulação de governamental, é privado, e vai me pagar esse valor de volta. Então, eu tenho uma segurança de investir num instrumento bancário como o CDB, é o mais conhecido, que rende mais do que uma poupança, com a segurança de que eu vou ter o meu dinheiro garantido até esse limite de valor. Legal. Então, eu vi que muita gente, as mídias, nem sempre a mídia foi correta quanto a isso, jogando muita pressão de que se usou muito esse instrumento de forma indevida. Acredito que em qualquer profissão, em qualquer área, as pessoas podem usar alguns instrumentos, algumas regras de forma indevida, mas em geral, o trabalho que a gente faz disso é entregar bons produtos financeiros para os clientes, com boas rentabilidades, com uma garantia adicional. Legal. Senão, de renda fixa, basicamente mais seguro que isso, é só a Tesouro Direto e a poupança. Então é um bom instrumento para a gente poder trabalhar. Show. Você quer investir no Rodrigo Bank, eu vou deixar meu Pix, mentira. Serão, e você falou aí, né, de tipo de investimento, o pessoal às vezes quando fala, pô, vou ir atrás de um assessor, alguma coisa, ele pensa muito em ações, né, na renda variável.
Mas assim, tem dezenas de outros tipos de investimento, né? Fala um pouquinho pra gente disso daí. Sim, tem uma infinidade de investimentos. Eu diria que a parte de ações até é uma parte menor. No Brasil, dado o perfil do investidor brasileiro, a gente ainda não tem uma cultura tão difundida de educação financeira desde a escola, onde a gente deveria ter, né? Então, poucos brasileiros comparado a mercados desenvolvidos, como o mercado americano, por exemplo. Lá, uma parte muito maior da população investe em ações comparado ao mercado brasileiro. E outro ponto, que é onde eu diria que mais a gente trabalha, é que a gente tem, historicamente, uma taxa de juros muito alta, que gera muitos incentivos ao investimento na renda fixa. Além de instrumento, por exemplo, como a gente falou, de um FGC, que dá mais garantias com uma rentabilidade alta. Ok, hoje a gente está com uma taxa de 15% ao ano, mas mesmo num prazo um pouquinho mais longo, não é tão difícil o Brasil ter uma taxa de juros de 2 dígitos, né, acima de 10%. E isso leva muitas pessoas a investir na renda fixa e não tomar um risco do mercado de ações que, se por um lado tem uma variação melhor dos valores, está investindo na economia real, nas empresas, nos empresários que estão colocando esse valor na economia, gerando empregos e gerando mais valor. Então, é uma cultura que vai ajudar quanto mais o Brasil investir. Mas sim, tem mais risco, então vale o equilíbrio. E aí acaba vindo uma das regras de ouro que eu falo para os investimentos, né? Que entra ações, entra renda fixa, entra fundos de investimentos diversos, fundos imobiliários, ETFs que a gente tem hoje e alguns outros instrumentos de... Mas eu digo que no mercado financeiro o único almoço grátis que a gente tem é a diversificação dos investimentos, né? Porque isso a gente ouve bastante, quase qualquer guru de planejamento de iniciação financeira traz isso para o investidor, né? Que não coloca todos os ovos na mesma cesta. Mesmo o mais conservador, que vai investir só na renda fixa, não faz sentido ele investir tudo na mesma cesta, porque dentro da renda fixa, a gente tem pré-fixado, a gente tem pós-fixado, a gente tem o rendimento atrelado à inflação. Então, como a gente não tem uma bola de cristal que diz exatamente daqui a 3, 4, 5 anos, quanto vai estar uma taxa de juros no Brasil? Eu espero, em muitas apostas hoje, de que vai cair. Mas pode estar 10, pode estar 12, pode estar 8%. Então, uma parte a gente acaba alocando em investimento pré-fixado, porque hoje está 15, se você tem 13, 14 para 4, 5 anos e a taxa cair para 7, 8, você vai estar ganhando bem mais do que uma taxa de juros Selic. Se você atrela uma parte ao pós, que é 105% CDI, 102, 101, você acompanha durante um período essa taxa, enquanto ela está alta, você tem uma remuneração boa também. E por outro lado, por exemplo, há poucos anos atrás, na época da Dilma, a gente tinha uma taxa de juros de 5% ao ano, até menor do que isso. E nesse momento, a nossa inflação não era tão baixa. Nossa inflação era também variar, agora está mais controlada, 4% ao ano, mas o Brasil já foi o país da inflação. Então, como a gente não consegue prever o Brasil, uma parte da renda fixa também atrela a inflação, você vai ganhar inflação mais 4% ao ano, mais 5% ao ano. Na média da sua carteira, você acaba ganhando. A gente chegou a ter inflação mais 8% ao ano, ou até um pouco acima disso. Então, na média, com essa diversificação, você vai tendo uma boa remuneração. Legal. Mas esse é um dos segredos também, diversificar, porque mesmo o assessor de investimento estando dentro do mercado, conhecendo instrumentos, conhecendo o melhor possível o cliente, ele não consegue adivinhar exatamente para que lado vai o mercado. A gente tem alguns insights, algumas informações, e junto com o cliente a gente decide a estratégia. Esse é outro ponto. Legal. A gente não toma todas as decisões e investe para o cliente. A gente ajuda a orientar, apresenta as alternativas e no final a decisão é do cliente. O que a gente faz é orientar onde a gente entende que para o perfil do cliente ele deveria fazer mais, seguir, alocar, diversificar. Para isso, para ter uma prosperidade e sustentabilidade financeira. Legal. Cirão,
Foi um prazer te receber aqui. Brigadaço. Fest. Ciro, que é membro do Nine Figures Club, acompanha a gente aí e se liga no próximo episódio. Um abraço. Vem com a gente.